Formados. É isso aí. Vamos para os topos formados. Vamos testar o som aí primeiro. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 milhões de anos. E eu tô só testando aqui para ver se tá funcionando essa bagaça aqui. Tá funcionando? Ah, agora sim. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Quero atrasei de novo por causa do som. Não sei porque toda vez desconfiguro o som aí até chegar da academia e resolver limpar o xixi, o cocô dos cachorros e passear com eles. Leva um tempinho. Muito bem, senhores, vamos lá. Ó. Não, permaneci na página, peraí. Vamos falar hoje sobre se o Bitcoin, criptos, mercados de ações chegaram no topo. Os motivos pelos quais eu acredito que a inflação vai ser o maior motivador, ou o descontrole da inflação vai ser o maior motivador para a queda do segundo semestre. E explicar então algumas estratégias para que você não perca capital, não perca dinheiro, que dinheiro é importante. E muitos de vocês devem estar, assim como eu, bastante ansiosos, né? Eu estou muito ansioso para o movimento de disparada do mercado. Existe espaço para o mercado dar uma grande disparada de alta, depois vir atorando tudo, tá? E tem espaço para continuar caindo ao infinito agora. Temos muitas possibilidades agora nessa semana, tá? E ao longo da semana que vem também. Então, eu vou pegar aqui o gráfico do S&P 500, que é o topo formado na semana passada. Semana passada nós formamos um topo no S&P 500, talvez não seja o último topo, tá? Mas isso aqui sim é uma barra de formação de topo. No caso aqui do gráfico diário, nós temos aí um topo duplo. E eu quero que prestem atenção bastante o seguinte, o preço ele vinha, do mercado de ações, ele vinha com bastante alta. Percebam que ele deixou um gap aqui, ó, tá vendo? Esse gap de 4.300 pontos, esse é o primeiro gap que vai ser fechado. Então eu não sei se o topo já vai vir aqui ou se ainda vai retestar mais uma vez esse topo de 4.600. Às vezes dá a surpresa dele voltar para a região vermelha aqui. Testar para consolidar o topo, né? Mas eu acho que não. Eu acho que nós já temos divergências o suficiente para provar que isso aqui é um topo. Tanto no RSI quanto no MACD, que são os indicadores de preço que eu mais gosto de utilizar, né? Então nós temos divergências bearish bem interessantes no gráfico diário. No semanal, pessoal, nós temos uma coisa que é interessante também, que é a perda do RSI, região dourada. Então, outras vezes em que acontece isso, a gente tem perdas um pouco mais fortes, né? Toda vez que acontece a perda da média dourada do RSI, a gente tem algumas quedas mais fortes. Ou seja, entramos essa semana, que é a primeira semana aí de agosto ainda, é o dia 7 de agosto, com a média dourada do RSI invertendo para baixo, tá? Então, nós temos basicamente agora, a situação que se encontra é bastante poética, certo? Porque a narrativa que é vendida lá fora, pelo menos pelos sites de notícia, é de que a maior parte dos investidores estão começando a comprar tesouro direto americano de longo prazo, já esperando uma recessão até o final de 2024. Então a gente comenta sobre essa recessão, a gente comenta sobre a viabilidade, a possibilidade dessa recessão há bastante tempo. E essa recessão ela pode ocorrer principalmente quando acontecer o pivô do Fed, né? Quando o Fed começa a fixar para a taxa de juros e começa a reduzir a taxa de juros. Em um primeiro momento, os bancos sentem muito o impacto disso. Welcome to I See Your Trade. Porque hoje Only 40% of seed-funded companies. Ô, louco. A patroa tá falando aqui, Então, a gente tem, num primeiro momento, com a inversão da curva de juros, o pivô do Fed, né, a taxa de juros começando a cair, quando ela começa a cair, o mercado reage muito mal. Geralmente reage com queda porque as empresas com mais dinheiro sofrem. Quais são as empresas com mais dinheiro? São as Big Techs? Não, as empresas com mais dinheiro são os bancos. Então, os bancos, eles acostumados a cobrar um juro elevado de 5%, 5,5% ao ano, ele vai ter que cobrar menos. Então, o primeiro que é afetado, o lucro que é afetado, e aí acontece que os bancos começam a vender ações, né? Começam a vender criptomoedas, ações. Então, eles começam a
sair do mercado mais volátil para compensar a redução da taxa de juros, que é nada mais do que a venda de crédito futuro, que é a forma como um banco ganha dinheiro. Então, o banco ganha dinheiro oferecendo um crédito futuro de um dinheiro que ainda não existe, né? Uma promessa de dívida que a pessoa cria e aí ela tem que trabalhar muito para ficar pagando aquele alto empréstimo, né? Então, basicamente, nós temos o risco, sim, de recessão ainda para acontecer. A inflação não está controlada. Nós temos gás natural e o preço do petróleo voltando a subir e reverteram já de tendência semanal, tá? Então, se a gente pegar o gráfico aqui do futuros do petróleo, percebam que a gente já inverteu, superamos o topo anterior e ele inverteu no gráfico semanal a tendência semanal. Então, nós temos agora, pela projeção, semanas de alta do petróleo e do gás natural. Se ele chegar a 3 dígitos, né, ou $100 ou mais o preço do barril do petróleo, nós temos aí valorização do dólar e inflação, tá? Então, basicamente, nós também temos a formação do fundo do dólar. E a formação do fundo do dólar também, que se encontra quase numa reversão semanal, ainda não aconteceu, tá? No petróleo já aconteceu, mas a reversão semanal do dólar vai acontecer quando tiver o rompimento dessa máxima. Então falta muito pouco, estamos talvez essa semana, talvez na semana que vem. Eu acho que pode acontecer o rompimento do dólar esta semana, porque nós temos uma sequência de 3 semanas com mínimas mais altas. E aí geralmente a quarta semana é a semana de estouro, tá? Então essa semana pode ser a semana de estouro do dólar. E aí, se o dólar romper forte, as criptos perdem o suporte majoritário. E aí nós temos um forte derretimento aí das criptomoedas no geral, altcoins e Bitcoin, tá? Então nós temos aqui o dólar bonitinho apoiado na média de 200 semanas. Então ele está no fundo de um padrão de alta de longo prazo, que pode trazer uma alta ainda, que vai fazer a retração de Fibonacci nessa região. Então é uma formação de fundo aqui, tá? Essa formação de fundo está protegendo a parte superior desse canal. Esse canal é quando ele começa a voltar à força compradora. Então a qualquer momento nós podemos ter um rompimento dessa resistência dos 103 mil pontos aí no dólar, perante todas as outras moedas, né? E aí, basicamente, o Bitcoin, ele é uma proteção não contra a inflação, mas ele é uma proteção contra o aumento da base monetária, que o aumento da base monetária não significa automaticamente que vai causar inflação, porque a inflação ela é mais ligada à demanda de bens e serviços e à capacidade produtiva, onde quando nós temos uma demanda alta e uma oferta baixa, os preços sobem. Então, se todo mundo está em maus lençóis, em um caso de recessão, a gente vê a oferta baixar e basicamente chegamos num momento em que a inflação chega a se tornar, inclusive, deflacionária. Tá? E aí, nessa fase de deflação, a gente tem esse período em que o dólar se valoriza, que é, na minha opinião, o período que a gente vai enxergar agora no segundo semestre. Então, no segundo semestre de 2023, para dar tempo para a gente colher mais barato, né, comprar mais barato. Inclusive, essa semana eu não fiz o DCA no domingo, por quê? Porque eu estou esperando a qualquer momento um movimento explosivo. Só um pouquinho que acho que chegou. Então, basicamente é o seguinte. Nós temos agora a chance de ver o dólar no semanal romper e voltar a uma tendência de alta semanal no momento em que ele rompeu os 103 pontos. No momento em que ele rompeu os 103 pontos, Bitcoin e altcoins vão derreter, tá? E qual a força do derretimento? Eu acho que Bitcoin vai bater nos $24.500 no curto prazo. E eu especulo, sim, né, na possibilidade de queda essa semana. Por quê? Porque finalmente voltamos a ter um grande volume no VIX. E quando nós temos um ensaio de uma formação de fundo no VIX, ele vai querer fazer isso daqui, ó. Na volatilidade, né? E toda vez que ele faz essa explosão, o mercado vai numa direção muito forte. No caso, na minha maior probabilidade, baixa, tá? Então, no caso, é a probabilidade fortíssima de baixa ao longo dessa semana e da próxima semana, ou seja, durante agosto.
Inclusive, eu acredito que Bitcoin pode cair 20% em agosto. Tá? 20% é a minha projeção de queda para agosto para Bitcoin. Certo? Então é o seguinte, ele está fazendo topos e fundos ascendentes ainda, ele está em tendência de alta semanal, só que ele perdeu a média 8 semanal, perdeu a média 14 semanal, perdeu a média de 200 dias. Então ele está perdendo algumas médias. E o principal alvo do Bitcoin hoje é os 25.500 aqui, ó. Mas ele geralmente estoura um pouquinho abaixo. Ele vem aqui, ó, 24, ele vai liquidar esses apostadores de alta aqui, ó, dos 24.500. Então se tiver alguém com ordem aberta apostando na alta do Bitcoin, com o liquidation price abaixo de 24.500, cara, você vai ser liquidado. Então eu fecharia as posições. Mesmo quem aposta aí no rompimento de alta, eu acho que o risco está muito elevado, porque, na minha opinião, isso aqui é um enfraquecimento de uma tendência de alta semestral, e agora nós vamos, na minha visão, ter uma reversão de tendência semanal, que lentamente vai levar o preço, ou lentamente ou rapidamente, não sabemos se vai cair rápido, se vai cair devagar, mas eu especulo que vai ser lento, igual 2019, e a gente pode retestar os fundos anteriores, né? Podendo chegar até os 12 mil dólares, sendo o 12 mil dólares no caso de confirmação de recessão, tá? Então, 12 mil dólares, que é aquele topo que nunca foi testado como suporte, ele está em aberto ainda. Então, por isso que eu acredito que o Bitcoin, até o final do ano, em dezembro, ele possa voltar a valer 12.500 uma última vez, principalmente se tiver uma queda muito forte e inesperada pelo mercado, certo? Então, meu price action continua a mesma coisa, entre aqui chegando a 20 mil, já está um fundo bem interessante, 12 mil melhor ainda, né? E aí tem que aproveitar esse período para comprar e estocar o máximo de Bitcoin possível, porque nunca mais ele vai chegar nesse patamar de preço, se ele chegar ainda, né? Se ele chegar. Bull market, a chance, na minha opinião, é zero. Nós temos ainda a remoção de dólares da economia. Nós temos agora a maior parte dos investidores americanos querendo comprar títulos de longo prazo. Quando esses americanos gostam de comprar títulos de longo prazo, nós temos ainda o risco do dólar se valorizar mais por um período um pouco maior de tempo. E aí nós vamos ter problemas, tá? Mercados voláteis tendem a derreter violentamente, tanto S&P 500 quanto Nasdaq. E aí eu digo derreter assim, cara, é uma retração normal, né? Não é aquela derretida tão poderosa assim, mas é uma derretida normal que assusta muita gente, principalmente os iniciantes. E aí, basicamente, nós temos que lançar a mão da FIBO, né? E onde é que o preço ele tende a se segurar no primeiro momento? No S&P 500, ações americanas 4.100, 4 mil dólares e 3.800. Se perder 3.800, perderemos a... Cala a boca. Cala a boca e compra. Cala a boca e compra. Então nós temos o seguinte, ó, nós temos basicamente a região aqui, ó, de interesse comprador novamente vai ser essa região aqui, sendo a principal região compradora em caso de recessão, 3.200. Né? Em caso de um derretimento muito forte, que o BTC fosse a 12 mil dólares, nós teremos que ver o S&P 500 chegar nessa região. Acredito nisso? Não. Eu acredito que pela puxada que deu e pelo tempo que precisaria ter de derretimento, só se fosse derreter muito rápido. Tipo, em 3 meses tivesse que derreter já na região 68 de FIBO. Mas o que eu acho mais normal de acontecer é realmente a gente ter uma semana ainda lateral no mercado tradicional e vir buscar no máximo a média de 200 semanas. Tá? Então, eu acho que a média de 200 semanas vai ser o nosso principal suporte no mercado tradicional. Por quê? Porque conforme a minha tese, né, a gente vai entrar numa fase de igual 2019, acumulação lateral para o preço continuar subindo. Tá? Então é uma acumulação lateral, é um ano lateral, né? E como ele vai... eu não sei como é que o mercado vai se comportar se os Estados Unidos admitir recessão em algum momento, então não sei realmente como é que vai ser. Mas não acredito no apocalipse, eu acredito mais numa queda branda, uma queda até
região realmente aí dos 4.000 pontos no S&P 500, que um semestre pode acontecer, né? Lateralização em 2024 e final de 2024, alta infinita, ou metade de 2024, né? Logo depois do halving, alta infinita. Então, por enquanto, a acumulação lateral é a tese de investimentos que eu acredito. Então, fechamos o semestre em alta. Um semestre meu ovo, né? Fechamos 9 meses em alta no S&P 500 e agora podemos retrair 6 meses. Ou a 9 meses, né? Pode repetir o padrão de 9 meses de queda, só que com uma queda mais branda. E vamos ver como é que vai ser, tá? A questão toda eu vou esperar então agora a decisão do mercado no curto prazo, porque eu não espero altas agora. Eu achei que ele ia subir até os $34.000 a 35.200, não aconteceu. Bitcoin tá cedendo já antes, tá? Com esses padrões essas divergências no semanal, cara, não tem como eu lutar contra isso, né? Não vou tentar reinventar a roda. Tem gente que acredita nessa tese de que ele vai romper só aqui para buscar os apostadores de baixa primeiro, antes de inverter. Eu já acho improvável por conta do gráfico do total do tamanho de criptomoedas, que já está perdendo dinheiro, já formou topo e já está fazendo a confirmação da perda da média de 200 semanas, que é essa daqui, tá? Então, acho improvável um movimento de alta agora no total do tamanho do mercado de criptomoedas. Nós temos uma convergência de baixa. Nós temos RSI apontando para baixo novamente, média dourada do RSI apontando para baixo também. Então, acho que agora as altcoins elas vão sangrar bastante ainda. Uns 50% nas altcoins e 20% no Bitcoin ao longo desse segundo semestre, tá? Então, vamos pegar aqui. Eu vou só pegar o BTC e vamos colocar aqui, puxar uma régua. Daqui até aqui, ó, até aqui já dá, ó, até a média dourada 12% de queda no BTC no curto prazo, que é o que eu acredito que vai acontecer. Se ele subir, ele vai entregar no máximo 10% de alta, tá? Aqui vai 32.200, né? Mas aqui, no caso, como eu tô achando que ele vai liquidar os apostadores de alta, eu acho que ele vai cair a uns 15% nesse primeiro momento, segurar, e depois, com o tempo, ele pode completar nesse mês de agosto, uma queda de 20%, tá? Então, uma queda de 20% seria mais ou menos $23.000 e 23.600, ou um pouco menos, né? 24.500 é o valor ouro aí que eu acho que ele vai cair no máximo esse mês, tá? Eu acho que é difícil ele passar de uma queda maior que 20%. Por quê? Porque é onde ele vai buscar liquidez. Aqui, quando ele chegar, vai ter muita gente fechando a operação e vai entrar comprado. Vai segurar um pouco aqui. Aí, mês de setembro, abre um mês doji. E depois, queda infinita de novo, tá? Então, basicamente, agora, no primeiro momento, eu acho que nós vamos ter queda em agosto. E uma coisa que me chama a atenção é o MACD, né, pessoal? O MACD tá uma porra, né? O MACD tá na região neutra, região no meio aqui, entrando pela segunda vez abaixo da média laranja, com a divergência bearish. Então isso aqui para mim é praticamente uma confirmação de topo. Para ele confirmar, basta ele perder esta mínima aqui, ó. Então no momento que ele perder forte, ele vai perder esta mínima aqui no MACD. Então basta um sopro. Estamos a um sopro aí da queda. No caso aí total do tamanho de criptomoedas, também, né? Confirmação de queda, de baixa. Temos 3 barras com a máxima abaixo, depois dessa barra aqui. Então, a barra desta semana seria a barra de explosão. Então, o movimento explosivo, ele provavelmente vai acontecer essa semana, tá? Vai me surpreender se não acontecer um movimento explosivo essa semana.
porque eu acho que o movimento de decisão vai ser essa semana, tá? Só espero que ele não venha aqui, ó, para cima primeiro, nessa sombra aqui para liquidar, porque senão eu vou perder uns pila bom aí, eu vou perder uns 20 mil dólares se acontecer do mercado, do total da criptomoeda subir e superar essa máxima aqui, porque eu tô com um pouco de dinheiro em altcoin apostando na queda, e se ele subir eu vou ser liquidado, mas é aquela margem, né, a margem que eu posso perder, tá? Mas pegaria bastante daquele meu lucro que eu consegui no segundo trimestre, né? Então eu acredito em queda agora, perda das médias. Vamos ver aí, total do tamanho da criptomoedas excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Ali, esse aqui é só excluindo o Bitcoin, aquele outro é excluindo o Ethereum, mesmo está na mesma situação. Bateu resistência, bateu a região do Smart Money. Por que eu já shortei algumas altcoins? Por causa da região do Smart Money, né? Aqui é a região do Smart Money, então eu tenho que entrar a favor do Smart Money, né? Então eu vou acompanhar o Smart Money. No primeiro momento, as pessoas vão ser liquidadas aqui no 1 bilhão e depois no segundo momento 800 bilhões, tamanho do mercado. Então isso representa uma queda de 50% em algumas altcoins. Então a Matic, por exemplo, ela pode ir para 35 centavos. Ó, ela está fazendo o price action ainda que eu estipulei. 30 centavos, na verdade, a Matic. Né? Então uma queda aí, e lembrando que isso aqui é semanal, né, pessoal? Semanal, lembrando que o mercado anda em ondas, ele não anda reto, né? 57% de queda, ainda na Matic. Acho que tá bem viável. No caso da ADA eu acho que vai chegar a 15 centavos. Tá? Então no caso da ADA também, ainda confirmação de continuação de baixa. 15 centavos seria meu alvo para ela. Queda de 50%. Tá? Topo nunca testado como suporte. Esse daqui. Então esse topo aqui dos 15 centavos vai se tornar suporte, na minha opinião. Essa é a região mais barata aí da ADA nesse segundo semestre. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu queria trazer para vocês. Eu queria só ver os títulos de tesouro do longo prazo. Tendência de alta mesmo, realmente. Os de tesouro de longo prazo vai pagar melhor, né? Vai voltar a pagar melhor. Então, o pessoal está indicando compra de título americano de 7 anos ou mais. Esse aqui é o título de 10 anos. Realmente nós vamos ter aí, com a diminuição da taxa de juros, a valorização dos títulos dos bons de longo prazo, o que vai fazer com que o dólar dispare por um tempo, né? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu queria trazer. Não. Só a Apple aí que está formando topo, né? Apple formando topo no pré-mercado, abre 10,5. O Google também formando topo, batendo topo. Basicamente, a sangria pode acontecer ainda hoje de tarde. Eu acho que o mercado cripto vai andar junto com o mercado tradicional. Se o mercado tradicional abrir caindo muito forte, o Bitcoin vai cair muito forte ainda hoje, tá? Eu digo cair muito forte até os 25, 26 mil dólares por unidade. Tô esperando aí ansiosamente. Tô bastante ansioso aí para ver se o mercado entrega logo essa queda ou se ele vai enrolar um pouco mais. Mas no meu conceito, né, na minha concepção, já batemos topos. Formamos topos em diversos mercados aí. Então é a semana oficial da formação de topo internacional. Certo? E a Unibot ainda acredito, cara, eu tô comprando a Unibot com certeza, porque a Unibot pode subir mesmo com a queda do mercado por conta da narrativa de muita gente estar utilizando a Unibot. A minha opinião é que a Unibot não é pirâmide financeira. O Orlando pensa o oposto, o Caio também. Eu acho que a Unibot não é pirâmide financeira, eu acho que ele é um protocolo legítimo no Telegram.
Né? E, na verdade, todo mercado é uma pirâmide financeira. Se a gente fala de capitalismo, o capitalismo funciona na forma de uma pirâmide, né? Então, tudo vai ser entrada de demanda. Até o teu banco favorito, se não tiver demanda de pessoas, de clientes, colocando dinheiro lá dentro, assumindo empréstimos e dívida futura, o teu banco favorito quebra também. Porque o sistema depende da entrada de demanda. Tudo depende da entrada de demanda. O Bitcoin depende da entrada de demanda. Se o Bitcoin não tiver demanda compradora, as pessoas não confiarem nele, ele vai a zero. A gente tem a falsa impressão de que tudo é finito, né? É tudo infinito. Mas, na verdade, tudo tem um ciclo. Né? Existe a vida e a morte. Bitcoin poderia ir a zero se todo mundo deixasse de acreditar nele. Então, se aparecesse o Satoshi Nakamoto e falava, ó, é piada, pessoal, Bitcoin vai ser destruído amanhã, vai a zero. Porque é demanda, pessoal, não existe segredo. Tem que ter uma demanda contínua, entrada de pessoas, entrada de capital, entrada de investimento. Tudo no capitalismo cheira a pirâmide. Formato piramidal. Precisa de uma base, uma entrada nova. Tudo, cara. A aposentadoria funciona dessa forma. Estruturalmente, tudo é um triângulo, tudo é uma pirâmide. Entre a vida e a morte tem os iates e Dubai. Exatamente. Uma coisa é viver uma vida em vão. Viver uma vida em vão, né, Diego? Um abração pro nosso querido Diego Rios, hein? Pessoal, então, quando é que a gente vai fazer a live dos deuses e a live premium? Somente quando o mercado se movimentar. Se essa semana o mercado ficar na mágoa de salsicha lateral, o que eu acho bem improvável, não tem por que fazer live fechada ou fazer vídeo fechado essa semana. Porque se o mercado ficar a mesma merda que a semana passada, é perda de tempo. Não tem nada aí para comprar e não tem DCA para fazer agora por enquanto, porque se é formação de topo no mercado, não faz sentido comprar agora, exatamente agora. Principalmente se for formação de topo, como eu acredito que se formou. Não há necessidade de gastar dinheiro e depois ver o dinheiro se desvalorizar. Não há necessidade de se expor e investir em risco agora. Fica guardado com o que tem já, focado no longo prazo, não mexe, não vende nem compra. Simplesmente é neutro e espera um pouco. E quem for especular a queda, pode apostar na queda do mercado, aos poucos, em alguns ativos, com o stop loss bem distante e o liquidation price mais distante ainda. Para não ser liquidado, com uma alta margem de negociação. Se alavancar 2x, 10x, perdeu. Vai perder dinheiro. Porque eu ainda acho que vai ter busca de liquidez bilateral antes da queda infinita. Né? E hoje vai ter gota, tá? Hoje tem gota. Hoje eu separei a gota especial para vocês. Vamos para a gota agora. Então, para quem não conhece a gota, vai lá em gota.social. Gota.social. O nome do site é gota.social, tá? Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu ver. Ó, gotas.social. Gotas.social. E digita, e aí a gente vai mintar essa daqui, ó. Raven Shadow no mundo subaquático parte 2. Esse é um NFT que vocês podem, depois de mintado ele, vocês podem colocar ele à venda no mercado secundário e pode faturar uns pila aí em Matic. Pode ganhar umas Matic vendendo em mercado secundário, tá? Então eu acho que deixa eu só digitar aqui para ver se eu lembro aqui do código, senão eu vou ter que abrir lá no... Eu tenho que me organizar melhor com essas gotas aí, eu sempre esqueço. Ó, vamos lá. Não sou robô. Ah, tá, não, peraí que eu não botei senha aqui. A senha é Raven Shadow Water 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Raven Shadow Water 2. É isso? Ou água? Não. Será que é Raven Shadow Água? Agora não tô lembrando. Fiz um código tão difícil que nem eu lembro. Água 2, vamos lá. Não. Peraí que eu vou pegar o código aqui certinho e vou passar para vocês. Peraí. Gente.
Ó. Cadê? Vamos lá. O nome é Raven... Ah, não. Perdão. É Raven Shadow Shark 2. Aí, ó. Raven Shadow Shark 2. Raven Shadow Shark 2. Agora acho que podemos voltar lá e mintar ela. Ó. Resgatar. Existo. Raven Shadow Shark 2. Ó. Raven Shadow Shark 2. Shark 2. Vocês podem mintar a gota aí de vocês e pode fazer o que quiser com ela, tá? Interagir. Ela leva um tempo para ser mintada lá na OpenSea. Aí tu entra na OpenSea, conecta com a tua carteira, porque quem criar o e-mail vai ganhar uma carteira, já vai emitir uma carteira. Conecta essa carteira lá dentro, tá? Aí você vem Augusto Bax Gotas ponto social. Deixa eu ver. Ó. Tem um detalhe aqui, ó. Porra, é essa, velho? Maio. Aqui, ó. Ó. Aí tu pode... Aqui aquele outro é dos membros. Ó, tu pode clicar aqui, ó. E aí tu pode vender no mercado secundário. Aí tu põe aqui, pode colocar a gota aqui. Pode comprar aqui, ó. 9 centavos de dólar essa gota aqui. Deixa eu ver aqui. Atividade. Ó, já tem gente colocando para venda, ó. O Dr. Sebastião já coletou 40, ó. Sebastião é fudido, velho. O bicho coleta gota como ninguém. Olha lá. E vende, tá? Basicamente é isso. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Ah, a gota tem gratuita, não precisa. Não precisa. Eu acho que a gota não foi todas, não. Acho que já não acabou, não. Será que acabou? Ah, acabou já. A gota acabou já. Muito bem, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tamo junto e até a próxima. Valeu. A gente se vê quarta-feira, Café do Biticão. E provavelmente vídeo amanhã. Um abração. Falou. O que eu faço com essa gota? Tu pode botar à venda lá ou pode guardar e completar a coleção. Completou a ligação, ganha uma premiação no final do ano. Quem completar a coleção vai ganhar uma premiação. Tá? Valeu. Uma abração.